Bem-vindo ao Mevan Belfor Roxo. Aleluia. Precioso, mais uma vez eu digo estar com vocês aqui. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu já tinha dado ali um tema, mas o Senhor começou a mexer comigo acerca de algumas coisas. E eu queria te colocar num cenário, que é o cenário sobre o assunto cidade de Jericó. Mas nós não podemos entrar nesse cenário sem entendermos o que Deus estava fazendo. Então, você vai perceber que o Senhor, Moisés é morto, Moisés é recolhido pelo Senhor, e agora Deus já tem um substituto, ele já tem alguém que vai continuar com a promessa, que vai continuar correndo com a bandeira, se chama Josué. Só que Josué tem um povo que precisava de uma marca. A Bíblia diz que Deus falou para Josué circuncidar todos os filhos de Israel. Por quê? Porque no caminho os meninos que iam nascendo, e não foram poucos, foi 40 anos, eles não foram circuncidados. Eles precisavam de uma marca. Por quê? Porque eles saíram, mas o coração talvez ainda estivesse no Egito. Eles deixaram o Egito, mas talvez ainda houvesse um ranço de eu sou escravo, eu não consigo. E só quem pode herdar é o filho, irmão. O escravo não herda. Então precisava ter essa marca. Agora, interessante é que a recomendação de Deus é que a circuncisão dos filhos deveria ser feita com uma faca de pederneira. Quem já viu uma pederneira? É algo interessante, é algo que produz fogo, produz calor, que você está num momento ali sem a tecnologia e você encontra uma pedra de pederneira, porque a faca era feita de pedra de pederneira, e você consegue a partir dali, no atrito, no choque, na tensão, no embate, você gera fogo. E foi com esse instrumento que os filhos foram circuncidados. Agora eles estavam habilitados para fazer o que o Senhor queria. Mas entre o destino e eles havia uma primeira cidade. E essa cidade se chamava Jericó, a cidade das palmeiras. Veja que eu não sei exatamente quanto tempo, mas a morte de Moisés não era algo tão distante até a entrada ou a tomada de Jericó. Mas pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que havia talvez um coração entristecido, porque Moisés foi um grande homem de Deus, um grande profeta, mas ele foi retirado, ele foi recolhido pelo Senhor. Talvez os irmãos, aqueles homens e mulheres dissessem assim, nós temos saudades, nós queríamos Moisés entre nós. É um sentimento até legítimo, mas eles permaneceram avançando. Por quê? Porque, irmão, quando Deus troca uma estação, nós permanecemos avançando, apesar de a promessa ser a mesma. Muitas pessoas estão paralisadas porque Deus virou uma página e elas insistem em voltar àquela página. Irmão, não há problema em você ficar com saudade de um tempo, talvez ter tristeza porque tem alguma coisa que você viveu que você não vive mais. Eu acho que tudo isso até faz parte um pouco, mas a verdade é que Deus é um Deus que vai operando em estações diferentes com a mesma palavra. Agora, a estação já não era mais a estação da voz de Moisés, a estação era a estação da voz de Josué, mas no fundo a voz sempre foi a voz de Deus. Vocês estão comigo? Então eu quero compartilhar com vocês como num tempo de mudança, como lidar com uma nova estação, como relacionar com isso, como não nos perdermos na nostalgia e no saudosismo, como permanecermos na corrida, na conquista. E por favor, eu não falo de uma conquista homeopática em que promete coisas que Deus não prometeu para você, mas a conquista daquilo que o Senhor profetizou, daquilo que o Senhor mandou o seu servo Moisés dizer, e a conquista era abençoar uma terra. Aliás, é bom que você entenda que Canaã era uma terra que precisava ser abençoada. Por quê? Porque Noé, antes disso, havia, através de um erro de um jovem, havia amaldiçoado a terra.
Agora precisava que os filhos abençoassem. Então, não era sobre possuir e tomar conta e ser o dono. Era também, mas sobretudo era de levar uma palavra abençoadora, de levar uma presença que seria tão intensa, que era a presença do Senhor, que a maldição de Noé seria quebrada. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, Josué capítulo 3, versos 3 e 4, vai nos dar uma chave. Como relacionar em novos tempos. Querido, entenda, nós estamos, quer você goste ou não, vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo a igreja do Senhor. Eu creio que num cenário mundial, mas eu não sou viajado para falar isso. Mas a impressão que eu tenho vendo pessoas que são viajadas, que são servos do Senhor, a igreja do Senhor está sendo transicionada para um novo tempo. E nós precisamos aprender a relacionar com isso. Nós precisamos aprender como lidar com isso. Então eu vou ler para vocês Josué capítulo 3, versículo 3 e 4, vai aparecer aqui na tela. Quando vocês virem a arca da aliança do Senhor vosso Deus, aquelas que os levitas e sacerdotes levam, vocês vão partir do vosso lugar, do lugar de vocês, e vocês vão segui-la. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados. Um côvado, 50 centímetros. 1.000 côvados, 1 km. Né? Não. Um côvado, 500 metros. 2 côvados, 1 km. Eu estou certo, é isso? Então, vocês vão manter uma distância aproximada de mais ou menos 1.000 metros. E vocês vão observar. Não vos chegueis a ela. Por quê? Aí ele vai dizer, por que não pode chegar mais perto? Não é pela santidade, porque eles podiam, 1 quilômetro era distante demais. Porque vocês não conhecem esse caminho. O caminho que vocês haverão de ir, vocês nunca experimentaram, passaram, viram, provaram antes. Então Deus aqui está dizendo, eu vou dar uma chave para vocês. A arca vai na frente. E vocês vão manter não uma distância, porque aquilo que é distante para uns pode ser próximo para outros. Mas vocês vão manter uma metragem que seja o suficientemente grande e ao mesmo tempo não tão longe para que vocês possam perceber para onde a arca está indo. Você já percebeu que quando a gente viaja em comboio de carros, já aconteceu isso algumas vezes, nós indo para Minas Gerais, que os carros estão muito próximos e às vezes um carro tem que virar à direita e não dá tempo de todos os carros virarem e aí perdeu a entrada. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. A arca ela vai no passo dos levitas. Então, veja, eram provavelmente 4 levitas carregando a arca e eles não eram muito ligeiros. Então dava tempo de observar, e se a arca fosse para tal direção, aquele caminho nós nunca fomos, mas a arca foi, a glória do Senhor foi. Vocês estão comigo? Então, nesse novo caminho, a lágrima do passado já não vai empurrar você. A nostalgia que talvez te trouxe até hoje, na expectativa de sentir a emoção que você sentia quando ouvia determinada canção, ou quando ouvia determinada palavra, isso já não é suficiente para te levar daqui para frente. Nesse novo caminho, o que vai te conduzir é o brilho da glória de Deus. A arca ia à frente, e a arca era a representação na terra da presença e da glória de Deus. Você lembra quando a arca foi tomada pelos filisteus? Foi-se a glória de Deus, mas ainda não havia sido tomada. Significa que nesse novo tempo, me perdoe a franqueza, talvez você seja muito experiente, talvez você seja muito experimentado, e glória a Deus por isso, mas toda a tua experiência sem a presença de Deus não vai funcionar. Eu e você precisamos da glória de Deus. E quando a glória de Deus vem sob a experiência, então você tem o melhor dos mundos. Você tem homens e mulheres experimentados, homens e mulheres que já pisaram em lugares incríveis, mas eles se rendem à glória do Senhor. Isso faz sentido para você? Porque a glória do Senhor quer ser encontrada na sua casa. A glória do Senhor quer ser achada sobre você. A glória do Senhor precisa estar à frente para que os teus caminhos sejam os caminhos do Senhor. Amém? Então, nós precisamos compreender que a glória do Senhor nos revela coisas que a nossa inteligência não consegue entender.
que a nossa capacidade, que nós chamamos de ética moral, não consegue adequar. A glória do Senhor é capaz de jogar luz onde nós nunca acharíamos que o Senhor teria coragem de jogar luz. E agora eles estão indo à arca do Senhor e tem a travessia do Jordão. Muito bem. E agora eles têm um desafio: é tomar uma cidade chamada Jericó. Estão habilitados, estão acompanhando o novo caminho, estão acompanhando a glória do Senhor. Diga-se, é bem interessante a gente colocar isso, a glória do Senhor. Esse novo caminho tem um nome, é uma pessoa, se chama Jesus. Oh, meu Deus, que coisa boa. Mas, de repente, o Senhor começa a querer jogar luz num lugar. Deus está dizendo assim: olha, Josué, eu te entreguei Jericó, eu entreguei nas tuas mãos a cidade e os valentes que lá estão. Mas vai ter briga, tá? Vai ter luta. Mas como é que é isso? Não, relaxa, porque está tudo preparado. Então Josué envia espias, uma equipe de espionagem, talvez a primeira menção de um trabalho de inteligência. Manda espias. Isso é incrível. O Senhor, na sua sabedoria, mandou uma equipe de 2 homens para espiar Jericó. E aqueles homens, eles vão no lugar mais improvável, porque a possibilidade deles saberem das entranhas de Jericó estava na onde eles foram. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Era um bordel, era um prostíbulo, era um lugar aonde a gente diz assim: Deus não tem coragem de entrar aí não, isso é muito feio. As pessoas fazem coisas aí que Deus não quer isso não. E quando eles chegam lá, corre um boato de que haviam espiões dentro da cidade. E essa mulher que era, digamos, a responsável por tomar conta daquele local, ela esconde esses homens e trava um diálogo. E no diálogo ela diz assim: nós temos ouvido falar do Deus de vocês. Deus tem se revelado para nós. Nós já sabemos quem é o Senhor. Veja que antes mesmo de Deus tomar Jericó, Ele começou a dar uma janela de misericórdia para Jericó, revelando-se a Ele mesmo e revelando os céus e a vontade dEle, de maneira que essa mulher, ela tinha um coração que estava começando a ter flashes da bondade e da graça de Deus. E o problema é que nós, no nosso quadradinho, a gente acha que Deus não tem o direito de jogar luz num lugar como esse. A gente acha que Deus não tem o direito de lançar luz aonde Ele quiser lançar luz. Então nós dizemos assim: bem, Senhor, você lança a luz aqui tem glória, mas aquele lugar é feio demais, ali é pecado demais. Eu lembro de Jonas. Jonas foi pregar a palavra. Na verdade ele não foi pregar a palavra, ele foi pregar juízo. E depois ele diz assim: eu sabia que você ia fazer isso. Você disse que ia quebrar todo mundo, mas você está salvando. Por quê? Porque Jonas conhecia o Senhor. O filho conhece o coração do pai. Ele disse assim: eu sabia que no final você ia jogar luz nesse lugar. Eu sabia que no final a tua glória viria. Eu sabia que eu falei de juízo, mas você sempre tem misericórdia. Uau! Que coisa incrível, irmãos. Então, havia uma mulher que talvez na nossa concepção religiosa gospel jamais fosse digna de receber essa iluminação, esse favor, mas Deus resolveu se manifestar na casa da mulher mais improvável de Jericó. Muito provavelmente ela era a mais improvável. Se fosse na casa de um grande militar, de um político da cidade, mas não, Deus se revelou a uma prostituta, com uma possibilidade grande de essa prostituta estar dentro de um bordel. Meu Deus, nós estamos preparados para isso? Nós como igreja estamos preparados para a glória do Senhor estar se derramando em lugares que não são, eu não diria adequados, porque não existe lugar adequado não, mas lugares que nós não estamos preparados, confrontados para relacionar, nós não temos tido demandas com esses lugares. Então Deus começou a salvar. Veja, teve juízo sobre Jericó, mas no juízo de Jericó havia uma janela de misericórdia. Então, entenda, nós precisamos caminhar num lugar em que a glória do Senhor não é contida pelos religiosos do nosso tempo.
Meus irmãos, talvez, eu quero dar uma viajada aqui com vocês, talvez, se Deus tivesse se revelado a um militar, a um homem bélico da cidade, a um guarda da cidade, a alguém poderoso na cidade, talvez essa revelação fosse ignorada. Por quê? Porque havia um compromisso com a cidade, havia um compromisso com o seu cargo, havia um compromisso com o seu benefício. Mas Deus se revelou a quem praticamente tinha nada a perder. E isso foi incrível. E esses espias, eles são colocados nesse lugar. E eles... É complicado, eu não sei se vai dar para fazer algum corte nessa palavra. Mas, irmãos, vocês já perceberam, eu já falei isso aqui antes, que existe uma coisa, pelo menos no Brasil, que é uma convenção, é algo que funciona praticamente em todo lugar. Todo lugar de ganho em que as mulheres vendem o seu corpo, se entregam dessa maneira, geralmente é marcado por uma lanterna acesa vermelha ou uma luz vermelha. Às vezes aqui no Brasil chama Casa da Luz Vermelha. Vocês já pararam para pensar nisso? Coincidentemente, a Bíblia diz que os espias fazem um acordo com ela e dizem assim: olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar, você está nos dando fuga, está nos dando guarda aqui, a gente vai pelo muro e a gente vai voltar. Mas se você não tiver um sinal na sua janela, você vai ser enquadrada no juízo e não na misericórdia. Ah, ok, qual é o sinal? Está vendo esse cordão vermelho que você tem? Esse cordão vermelho você vai deixar na janela, você não sabe quando viremos. Então significa dizer que provavelmente ela pôs aquela fita, aquela corda escarlate na janela a partir da saída dos espias. Agora, se a relação que eu estou fazendo tem um mínimo de razoabilidade, eu não sei por que alguém mantém uma corda vermelha, um laço grande vermelho em casa. É uma coisa que não faz sentido. É muito provável que os espias tenham sido atraídos no início da sua missão por essa corda vermelha. Essa corda vermelha já devia estar na janela. Era o sinal de funcionamento da casa de mulheres. Vocês estão comigo? Os espias vão dizer assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai manter o mesmo sinal, mas nós vamos mudar o DNA. Ou seja, aquilo que seria a vergonha de Raabe, agora é o sinal da salvação. Isso é incrível, porque a gente acha que Deus vai sempre relacionar com a nossa vergonha nos envergonhando. Mas Deus quer transformar o nosso lamento em baile, nos tirar do monturo e nos colocar como príncipes nessa terra, não para sermos arrogantes e pisarmos nas pessoas, mas Ele quer pegar a minha e a tua vergonha, e Ele não quer esfregar na nossa cara, Ele não quer quebrar o que já está quebrado, ou esmagar o que já está esmagado. Pelo contrário, é como se Deus dissesse assim: eu vou pegar o sinal da tua vergonha, o sinal do teu pecado, e isso vai ser um testemunho de salvação. Isso vai ser um testemunho de vida. Vai ser isso que vai mudar tudo. Certamente aquela mulher ficou atemorizada, impactada, e colocou o sinal. E o fio escarlate, que é relacionado ao sangue de Jesus, facilmente pode ser relacionado à nossa vida, no sentido de que Deus pegou a minha vergonha, a vergonha do Edson, a tua vergonha, os teus pecados, as coisas que você fez, diz assim: não tem jeito para isso. Está dizendo assim: isso para mim é tão fácil que eu posso até converter isso em testemunho. Vocês estão comigo, sim ou não? Então isso é incrível, porque nesse novo tempo nós vamos ouvir testemunhos de vergonhas que foram mudadas em testemunhos, de vergonhas que foram confrontadas de maneira que o inferno perdeu, e aquilo que era símbolo de vergonha vai se transformar em: está aqui, ó, isso aqui não é mais uma ferida aberta, mas é uma cicatriz que eu trago para mostrar para você que o Senhor me curou. Ele pode até ter ajudado a fazer a ferida para retirar o de ruim que estava lá dentro, mas Ele suturou, e agora a única coisa que resta é uma cicatriz. Amém? Então, nós precisamos entender que as Raabes estão tendo revelações, irmãos. Nós acreditamos que as revelações têm que vir travestidas de um prenúncio pseudo-profético, onde nós temos pequenas frases que vão denunciar o profetismo do momento. E de repente chega alguém falando gíria, esquisitão, que a gente nem sabe de onde veio, e aquela pessoa nem fala, mas a presença dela é uma apresentação profética, é uma denúncia profética ou um consolo profético.
nós precisamos estar prontos para esse novo tempo. Dessa geração que nós mais velhos, parece que desconectamos, mas nós vamos nos conectar pelo sangue do Cordeiro. Essa nova geração, cheia de tecnologia, mas que está se perdendo porque parece que tem tanta informação que não sabe o que fazer com ela. Irmãos, nós somos analógicos, eu sou totalmente analógico, eles são digitais. Você sabe qual é o grande pulo do gato disso aí? É que nós temos uma informação que não está na internet. Nós temos uma informação que não pode ser convertida em algoritmo. Nós temos a marca do sangue de Jesus. E essa meninada linda que está chegando, que está aparecendo, eles precisam ser marcados com essa marca. Aleluia. Amém. Então, nesse novo tempo, além de nós olharmos para a glória, além de nós entendermos que o Senhor vai usar pessoas improváveis, nós precisamos entrar num lugar de responsabilidade. Irmãos, pensa comigo, nós como igreja cristã, nós fazemos ofertório, fizemos antes de começar a filmagem, é normal isso, não tem problema, mas nem todo mundo se responsabiliza nesse assunto. Verdade é que existe toda uma demanda, todo um custo para fazermos tudo isso, e alguns irmãos, eles chegam junto naquilo que é o pão servido à mesa, porque, irmão, o pão, ele tem um valor, mas não tem preço, mas nem todos se responsabilizam. Então, existe uma grande multidão que vem atrás do pão e peixe, mas tem alguns que andam mais próximos, que colocam para si, ainda que não tenham os recursos. Jesus está dizendo, dá-lhes voz de comer. Jesus não vai dizer para a multidão dar de comer para a multidão, mas Jesus vai chamar aqueles mais próximos, vai dizer, vocês vão dar de comer. Nós não temos recursos, não sabemos, tá bom, eu vou ensinar para vocês, mas a partir daqui vocês vão aprender. Amém? Então, nesse novo tempo, veja que Josué, ele faz uma estratégia muito interessante, de rodear aquela cidade e marchar ao redor dela por 7 dias. 6 dias, cada dia uma volta. No 7º dia, 7 voltas. Irmãos, deve ser desafiador, porque você sabe que vai entrar em guerra e você está ali vulnerável, porque quem está embaixo, do ponto de vista bélico, sempre é mais vulnerável do que quem está em cima. Eles estavam protegidos e guarnecidos pelos valentes e por uma muralha. E Israel estava ao redor da cidade, com uma certa vulnerabilidade, talvez ao alcance de alguma pedra, ou talvez ao alcance da voz de alguém que estava nos muros de Jericó, chacotando com aquele pessoal. E deve ter sido muito difícil, naqueles 6 dias, não esboçar nenhuma reação, não dizer nenhuma palavra de afronta, não ter nenhum xingamento da parte de Israel para quem estava em Jericó. Por quê? Porque eles deviam ofender, eles deviam tacar coisas, ainda que não alcançassem, devia ser uma coisa bem difícil. Mas a ordem de Deus é que eles permanecessem em silêncio. E a gente acha que Jericó ruiu por conta do brado do 7º dia. Isso é verdade, mas a preparação do brado se deu no silêncio dos 6 primeiros. Nós precisamos entender, irmãos, que talvez seja a hora de falarmos menos e expressarmos mais. Falarmos menos, sermos menos afoitos. Prega a tempo e fora de tempo. Pregar a tempo e fora de tempo não significa falar necessariamente. Você pode pregar com testemunho, você pode pregar com a sua vida, com gentileza, com bondade, você pode pregar no trânsito, sendo gentil. Você tem tantas maneiras de pregar. Aliás, dizia um grande pregador, pregue a palavra, se preciso for, fale dela. Vocês estão entendendo isso? De maneira que foram 6 dias de silêncio, até que no último dia, em uníssono, eles deram um brado, tocaram a trombeta, mas havia uma ordem. Porque, veja, quando as muralhas caíram, irmão, fazer uma demolição é uma coisa delicada. Se você, por exemplo, vai demolir um prédio, e tem um prédio à direita e um prédio à esquerda,
é delicado fazer essa demolição, porque você pode, num erro de cálculo, ferir o prédio da direita, ou ferir o prédio da esquerda. Se você quer acabar com tudo, joga uma bomba e quebrou. Mas Deus estava fazendo uma demolição cirúrgica. Ele estava derrubando as muralhas de Jericó, exceto a casa de Raabe. Por quê? Aliás, uma coisa que me ocorreu, e isso é uma viagem minha. Vocês já repararam que todo som de alerta se parece com uma trombeta? As sirenes parecem com uma trombeta. As sirenes dos carros que têm emergência parecem trombetas oscilantes. Quando você vê esses filmes de guerra, que as bombas estão caindo, tem aquela sirene longa que parece uma trombeta. É como se Deus estivesse dizendo: vocês vão ser mexidos, o espírito de vocês sabe que esse som remete a um alerta. Então a trombeta tocou. E quando a trombeta tocou em uníssono, quando eles sabiam o que eram para fazer, os muros caíram, exceto a parte da casa de Raabe. Demolição cirúrgica. Deve ter sido difícil, irmão, porque derrubar um muro é difícil, mas derrubar o muro de uma cidade para que permaneça uma casa de pé, isso é mais complicado. Então, a gente não tem que focar naquilo que caiu, mas naquilo que permaneceu de pé. Pastor, o que você quer dizer com isso? Irmãos, a gente está muito bom em ver o que Deus está derrubando. Amém, Deus está derrubando, ou pessoas estão derrubando. Mas a gente tem que ficar mais atento ao que Deus está erguendo, ao que Deus está sustentando. A gente ficou bom em observar: isso é errado, isso é heresia, isso não vale. Ok, tudo isso eu entendo. Mas por que ao invés da gente focar nisso, a gente não olha para aquilo que está ficando de pé? Porque Deus resolveu permanecer de pé a casa de Raabe, aquela improvável prostituta que os teólogos tentam encontrar um caminho para dizer que era e não era, porque é difícil colocar essa mulher na ascendência do Cristo, e ela vai aparecer. Então tem toda uma força teológica tentando dizer que Raabe não era Raabe. Uau! Chegou a hora da igreja do Senhor parar de focar naquilo que está sendo derrubado e começar a focar naquilo que está permanecendo, naquilo que está edificando, naquilo que está sendo levantado pelo Senhor. Deus estava levantando naquele momento uma família. Aquela Raabe vai se casar depois e vai gerar descendência. Deus estava edificando algo a partir da não derrubada da casa de Raabe. Mas nós somos bons naquilo que cai e somos difíceis naquilo que se levanta. Eu ouvi de um grande amigo, um pastor sênior, de um senhor já. Ele foi censurado porque conversava com alguém e ele mandou, num grupo de amigos, ele mandou a seguinte resposta: eu prefiro dar a mão para quem está se levantando do que empurrar com o dedo quem está caindo. Eu recebo todo mundo na minha casa se for para ajudar. Eu converso com quem quiser conversar comigo se for para ajudar a levantar. Aquilo mexeu comigo. Às vezes a gente já está com o chicote pronto para estalar nas costas do pecador. Assim como Davi estava com o chicote pronto para estalar nas costas daquele que roubou a cordeira. Mas o profeta disse para ele o quê? Pois é, o chicote é bom, né? Você vai dizer que vai restituir 4 vezes mais. Então tá bom, a sentença foi dada. Mas esse homem é você, Davi. E se você for ali se debruçar sobre a vida dos filhos de Davi, Davi perdeu 4 filhos de morte violenta. O primeiro, violentamente morto dentro do ventre. E por aí vai. Irmãos, no lugar de chicote, a gente tem que ter um cajado. Uma coisa que me impressiona na vida de Jonatas é que Jonatas, ele tinha guerreado com os filisteus. Os seus olhos estavam escurecendo. Você já deve saber disso, que o mel tem a capacidade de gerar energia em você quase que instantaneamente. E Saul tinha dito que ninguém comeria nada até que tivesse todos os filisteus derrotados. Mas Jonatas não sabe que o seu pai disse isso. E ele tem um bastão, ele tem um cajado, ele tem um bordão. E ele vê uma colmeia e ele cutuca aquela colmeia e buzunta, encharca a ponta do seu cajado, do seu bastão, e leva a doçura até a boca. Nós precisamos ter mais doçura nas nossas palavras.
palavras que clareiam os olhos, como os olhos de Jonatas foram clareados, que dão acuidade visual ao invés de cegar o pecador. Nós precisamos, ao invés de acabar de furar o olho do pecador, botar colírio para que ele veja. Amém? Então eu acho esse episódio de Jonatas maravilhoso, porque ele é muito revelador de como movimenta-se um pastor. Mas aí os muros caíram. E agora o que tinha que fazer? Tinha que ir na casa do pastor e chamar para fazer a oração forte, né? Não, irmão. Cada um tinha que, na parte que caiu o seu muro, cada um tinha que guerrear a sua guerra. Cada um tinha que entrar e tomar aquele pedaço que foi a parte do muro que caiu. Por quê, irmãos? Porque em alguns momentos você vai estar com Deus somente. Não vai ter o irmão, não vai ter aquela irmã que sempre ora por você. Você vai mandar um zap, ninguém vai te responder, você vai achar que foi preterido, que foi esquecido. Mas é Deus dizendo assim: essa guerra é entre nós, eu vou estar contigo e você vai tomar essa parte que é tua. Ou seja, nesse novo tempo, nós precisamos aprender que algumas guerras são muito pessoais. Cada um enfrente o seu pedaço de muro. Existem guerras, irmãos, que são coletivas. Eu vou te explicar como eu aprendi, e aprendi há pouco tempo. O pecado, Deus trata pessoalmente. A iniquidade, Deus trata coletivamente. O que é a iniquidade? A iniquidade é o pecado normalizado. Quando o pecado se torna uma norma, Deus já não trata com um, Ele trata com um coletivo, muitas vezes com uma nação. Nesse caso aqui, cada um ia ter que relacionar com a sua dor, cada um ia ter que se relacionar com a sua luta, ninguém ia lutar a sua luta. Nós temos um problema, irmãos, às vezes nós nos colocamos tão vitimizados que nós achamos que o outro, que está vivendo uma luta incrível também, ele tem a obrigação de abandonar a luta dele para lutar a nossa guerra. E não tem problema nisso, isso é louvável, mas irmão, de que adianta o irmão parar de lutar a guerra dele, perder a guerra dele, para vir lutar a minha, quando eu deveria me esforçar mais? Quando eu deveria ser mais contundente, quando eu deveria. E é claro que nós somos provados naquilo que falamos, sobretudo quem prega. Esses dias eu preguei sobre Jó, e dia seguinte, grande luta na minha casa de saúde. E eu falei, uau. Alguns dias atrás eu chamei um pastor e falei, eu acho que foi esses dias, eu falei, pastor, eu fui na casa desse pastor, eu acho, eu não sei, não me lembro. Eu falei, pastor, você lembra quando você, às vezes, ia para a cama? Irmão, por favor, não é religiosidade, mas eu falando com o pastor, você lembra, muitos anos atrás, 20 anos atrás, você ia dormir, mas você se ajoelhava do lado da sua cama, e às vezes você dormia ajoelhado. Agora nós ficamos muito bons, somos íntimos de Deus, para que fazer isso? Não, irmão, não tem que fazer porque para quê? Mas porque você o ama, porque a presença dele de vez em quando te constrange. Esses dias, aí eu falei para o pastor e eu mesmo não estava fazendo. Até que o dia mal bateu lá em casa. Eu acordei de madrugada, falei, meu Deus, na verdade eu não acordei, eu nem consegui dormir. Kátia teve que passar com a família no hospital. E eu falei, eu vou me ajoelhar. Só que, irmãos, é duro ajoelhar com uma perna só. Eu não fico com essa prótese o tempo todo. Ou seja, você é provado naquilo que você fala. Eu e você precisamos, irmãos, voltar a esses lugares. Lugares que nunca deveríamos ter saído. Lugares que muitas vezes são guerras que elas são pessoais, não porque são guerras que nós inventamos, porque é com a nossa pessoa que Deus quer usar. Mas a gente fica dependendo da oração do pastor, dependendo da irmã de oração, dependendo do círculo de oração. Todas essas coisas são maravilhosas, mas tem momentos, irmãos, que é entre você, Deus e a sua guerra. Vocês estão comigo, sim ou não? A gente precisa quebrar essa dependência. Meu Deus, como eu amo ter homens que falam na minha vida. Eu admiro alguns homens nesse Brasil, de verdade, que se eles falarem para fazer alguma coisa, eu faço. E eu os amo. Eu os amo, mas eu dependo do meu Jesus. Eu tenho que me lembrar disso todo dia. Eu adoro o meu Jesus. É claro que eu peço oração, eu peço ajuda, eu derramo lágrima, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso do meu Jesus. E cada um tinha que resolver o seu pedaço de terra, o seu pedaço de guerra pessoal. Eu não sei como você
está relacionando com a sua guerra pessoal. Mas eu sei de uma coisa, e eu não falo isso agora profeticamente, eu poderia até deixar pulsar uma veia profética e ir mais fundo. Mas só em observar vocês, eu sei que muitos estão passando por guerras que parecem ser intermináveis e enormes, muitas vezes invencíveis. Mas você, quando está com Deus, sempre vence. Sabe, nós somos vitoriosos, amém? Nós cantamos isso, nós somos vencedores. Mas a verdade é que, do ponto de vista bíblico, nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. O que é ser mais do que vencedor? Porque o que tem acima de vencer? Como é que você consegue ser mais do que vencedor, de maneira que você suplanta o vencedor? O vencedor venceu, mas você é mais. Esse mais significa alguma coisa. Sabe o que significa? Significa que você achando que perdeu, ou você achando que ganhou, não importa. Se você estiver com a presença dele, na presença dele e com ele, você é mais do que vencedor. Porque tem vencedores na terra, tem vencedores nessa vida, que não tem Deus. Eles só são vencedores. Venci na vida. Tem uma brincadeira na internet. Aqui, mãe, venci, ó, cheguei lá. Mas o vencer, de fato, é ter a gloriosa presença do Senhor conduzindo a nossa vida. De maneira que eu não sei como é que está a sua guerra pessoal. Eu não sei como é que está o seu pedaço de muro que você tem que conquistar. Eu não sei se você tem força para bradar. Porque nesse novo tempo havia uma ordem. E a ordem era: nós vamos bradar e tocar a trombeta, mas em uníssono. Irmão, não adianta você bradar sozinho, não adianta uma trombeta tocar um toque aqui, uma outra trombeta tocar ali, e o exército confundir, porque um está tocando para recuar e o outro está tocando para avançar. Existe uma unicidade. Nesse novo tempo, irmãos, querido, nesse novo tempo, eu acredito, a igreja vai estar tão unida que ela vai começar a discernir o toque da trombeta. Ela vai saber se é para parar, se é para avançar, se é para recuar, se é para agrupar. Amém. De maneira que esteja habilitado para esse novo tempo. Esteja habilitado para essa estação nova que não está chegando, ela já chegou. Porque daqui a pouco vem uma nova estação e depois uma nova estação. E aí você fica nostálgico porque você não consegue. Irmão, quando a estação muda, naturalmente, sem perceber, nós mudamos de roupa. Nós começamos a usar, por exemplo, no inverno, se estamos mais perto da serra, uma roupa mais de frio. E quando vem o verão, nós começamos a usar uma camisa de manga curta, porque aquilo que temos por fora é o que o nosso corpo sente por dentro, é o que o nosso espírito está demandando. Essa nova estação demanda que olhemos a arca do Senhor, a glória do Senhor. Essa nova estação, ela tem como uma sinalização que aquilo que você chama de estranho, Deus chama de minha filha. As filhas e filhos estão chegando. Nessa nova estação, você precisa entender que não é sobre apontar o dedo sobre o muro que caiu, mas é ficar boquiaberto, cheio de ternura pelo que Deus conservou de pé. Nessa nova estação, nesse novo tempo, nós precisamos entrar nesse lugar em que o vitimismo vai sair de nós, e de dentro de nós vai pular um leão disposto a entrar naquele pedaço de muro que foi derrubado pela glória do Senhor e pelo teu silêncio, quando você soube a hora de calar a tua boca. E nós vamos guerrear. Eu queria orar com alguns de vocês, ou com todos vocês. Se você puder, fique de pé. E quando eu vivi essa demanda, essa semana, é claro que eu pedi ajuda, é claro que eu pedi oração, é claro que eu liguei para amigos, fui até inoportuno, mas deixa eu te falar, é claro que eu também entrei em guerra dentro do meu quarto. Eu quero dizer para você que eu não sei se eu vou poder entrar em guerra junto com você dentro do seu quarto, mas eu posso te encorajar nessa noite a você não afrouxar as mãos, a não ter os joelhos vacilantes, de maneira que quando o dia adverso, o dia da adversidade chegar, conforme vai dizer o Salmo 26, se eu não me engano, você vai estar escondido no recôndito do tabernáculo do Senhor. Você que está vivendo essa guerra, levanta a mão assim, ó. Como eu estou fazendo? Corajosamente.
Isso, fica com a mãozinha levantada. Eu não vou pedir para você vir aqui, fica tranquilo. Eu só quero dizer que você não está sozinho, porque você está com Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos, porque parece que o muro já caiu, mas eles não conseguem avançar. Tem sido difícil, parece que ninguém ajuda, mas eu peço que o Senhor os lembre, que eles sejam mexidos nas entranhas, de que o Senhor está com eles. E se o muro caiu, é porque o Senhor fez com que o muro caísse, o Senhor derrubou. Coloca força nas mãos desse irmão, coloca força nos joelhos dessa mulher, para eles voltarem para a palavra, para eles voltarem para a oração, para eles voltarem para as lágrimas diante de Ti, para eles voltarem para aquele tempo em que o jejum não é um peso, mas é um lugar de intimidade contigo, em que o recitar a Tua palavra não é uma obrigação, mas é uma saudade gostosa daquele que cuidou de nós, que o dia nos alcançou com a sua graça maravilhosa. Eu abençoo a tua vida, homem e mulher, eu abençoo a tua vida, menino e menina, de maneira que, seja qual for a guerra, você não é vencedor, você já é mais do que vencedor. Você foi posto num lugar em Deus, em que não é uma questão de vencer ou perder, é uma questão de quem está com você. E eu digo para você que quem está com você é aquele que Raabe profetizou através do fio escarlate. Quem está com você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está com você é Jesus, o Filho de Deus. Quem está com você é aquele que, deixando toda a realeza, toda a nobreza, não usurpando ser igual a Deus, ele resolveu ser como servo e se humilhou e veio, tabernaculou entre nós e disse: vem, filho, vem, olha para a minha obra, olha para a minha silhueta. E você talvez veja a silhueta de um homem, mas ele quer que você veja a silhueta de uma cruz, mas não de uma cruz de um homem sofredor, mas de uma cruz de um homem que venceu a cruz, venceu a tumba. Meu Deus, que no nome de Jesus você receba um toque poderoso do Senhor, uma graça tão nunca dita, que vai te levantar. Vai ser como uma injeção de esteroides. Você vai ser fortalecido, não pelo que se vende na farmácia ou no underground. Você vai ser fortalecido porque essa força virá do Senhor, e nessa força você vai guerrear as guerras que você tem que guerrear, e nessa força você vai discernir o que você tem que discernir, e nessa força, na força do Senhor, você vai olhar para a glória e vai dizer: é por aquele caminho ali que eu tenho que ir. Eu vejo muitas coisas brilhosas nessa terra, mas quando eu olho para o brilho do céu, para o trono da glória, meu Deus, é lá que eu tenho que me orientar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Olhe para mim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Deus te abençoe, homem, mulher, menino, menina, jovem, seja você quem for. Deus te abençoe.